Dia, semana começando e o pensamento correndo solto. Eu queria refletir com vocês o seguinte: as eleições municipais estão chegando e o tempo voa, vocês sabem disso. Eu vejo o Bolsonaro agindo e fazendo oposição a si mesmo de uma maneira muito contundente. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: e a oposição? Onde ela anda? Nós precisamos conversar entre nós, esse campo mais à esquerda, vamos botar assim. Eu preferiria que nós tivéssemos a capacidade de construir um campo político mais ao centro. Mas tá bem, vamos usar essa expressão, a famosa frente de esquerda. Vocês sabem que o Ciro Gomes não senta à mesma mesa do PT. O PT não senta à mesma mesa do Ciro Gomes, que eu acho um erro. Passadas as eleições presidenciais, observem que as feridas continuam vertendo sangue de tudo que é jeito, elas não cicatrizam. No lado da chamada oposição. Só que a oposição não tem proposta, a oposição não tem conversa, a oposição não se constrói enquanto tal. Notem que a popularidade do Bolsonaro despenca de uma maneira tão enorme, que a oposição, e aí falo especialmente o PT, não consegue fugir de Curitiba. Fazendo a metáfora, o PT se autoprendeu na mesma cela em que está o presidente Lula. Evidente que o PT é Lula, não há dúvida sobre isso. Lula fundou o PT. Nunca ninguém no PT conseguiu estabelecer algum tipo de liderança como a liderança do Lula. E a prova disso é tirar Haddad. Do nada, ninguém conhecia Haddad, um prefeito que acabava de perder a reeleição em São Paulo, ninguém conhecia e levou ao segundo turno simplesmente pelo patrimônio político que Lula tem. Essa é uma dificuldade real, o PT não construiu lideranças. Mas daí a prender-se junto a Lula na cela de Curitiba e reduzir-se ao discurso Lula livre é um erro, do meu ponto de vista, até infantil. Evidentemente que a justificação para este erro é o tamanho da figura política de Lula, né? Que se por um lado constrói o que constrói e mantém o referencial que mantém, por outro sufoca e retira do PT a capacidade, inclusive, de sair dos próprios calcanhares. As eleições estão aí, as chapas vão ser formadas, o PT vem insinuando pela primeira vez na história que seria capaz de abrir mão da cabeça de chapa. A história recente mostra que isso não foi verdadeiro na eleição, quando rejeitou a composição com Ciro Gomes, né? E trabalhou como trabalhou, mas também Rio de Janeiro aponta o PT abrindo mão da cabeça de chapa em nome do Freixo. Em Porto Alegre, o PT abriria mão da cabeça de chapa para Manuela Dávila. Não interessa. O que interessa agora é o seguinte: Bolsonaro despencando como está, ainda nada de braçada, e faz oposição a si mesmo, ele, claro, e os filhos dele. Né? A maior oposição ao governo Bolsonaro, né, ou de uma forma organizada, é ele mesmo e os seus próprios filhos, porque PDT, PT, PSB, etc, não consegue se apresentar para o país como alternativa a esta coisa que está aí, que foi eleita. Eu acho que nós temos que começar essas reflexões, sabe? O Supremo Tribunal Federal não consegue se afirmar, né, de novo como ápice do sistema judicial, perdido em lutas intestinas. Né? Em um momento ou outro ele vai ter que julgar Moro e a podridão toda que correu na Lava Jato e, ao mesmo tempo, examinar as questões que dali derivaram. Né? O espaço político vai ter que conversar sobre as consequências econômicas que a Lava Jato produziu para o país. Não estou falando de não prender corrupto. Corrupto tem que ser preso. O que não pode é dizimar a economia brasileira, entregando, por exemplo, toda a parte de infraestrutura para as empresas americanas e europeias, como está acontecendo.
O período é de reflexão, né? O período é de reflexão. E eu gostaria muito que nós fizéssemos isso, sem raivas, mas sem tapetes que escondem a substância daquilo que o país vem construindo para si nesse último período. Um grande abraço e até a próxima. E não vamos esquecer, aqui nessa página, a chinelagem não é bem-vinda. Um grande abraço.